Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui juntos mais uma vez para a glória do nome do Senhor, no nosso 103º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E eu já peço a você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, que você clique ali no sininho, ative as notificações para que você não fique por fora das atualizações aqui dos vídeos do canal. Então, clica lá no sininho para que você não perca e que você sempre seja avisado ali quando houver vídeo novo. E mesmo assim, eu te convido também a você ir aqui na descrição do vídeo que você acesse ao link exclusivo para o nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E você vai ser muito bem-vindo, então colocamos ali também todos os links, e assim você não perde caso o YouTube, né, dê algum bug, alguma falha, ou não envie ali o comunicado para todo mundo, mas lá no grupo do WhatsApp certamente você vai ser avisado de tudo, tá bom? Então nós vamos orar, vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Eu já te peço que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo, né? Deixa aqui o seu comentário se você gostou, se você não gostou, o que você está achando do Plaboc, né? Qual o Plaboc tem feito diferença na sua vida? Conte aqui o seu testemunho, a sua bênção, aquilo que você tem alcançado aqui, através dos vídeos aqui do Plaboc, tá bom? Compartilhe com a gente, nós queremos te ouvir, tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção para a leitura da palavra de hoje. Deve ser uma leitura bem rápida. Vamos ler aqui 4 salmos, tá certo? E são salmos pequenos, então nossa leitura de hoje, certamente ela vai ser bem mais breve do que nós estamos acostumados, né? E também nós vamos passar ali agora uma série de salmos, porque nós sabemos que grande parte ali dos salmos foi escrito por Davi, e nós já chegamos até a sua morte, onde ele já passa o reinado ali para o seu filho Salomão. Então, provavelmente agora, a nossa Bíblia de estudos, aquela que estamos usando por referência aqui da nossa caminhada do Plaboc. Então ela deixou ali os salmos para o pós-mortem, né, de Davi. Então, como não se sabia ao certo em que momento específico da vida de Davi, então eles foram agrupados ali no finalzinho, aqueles que não foram lidos durante ali a sua vida, conforme alguns que nós lemos, vários salmos, agora contextualizados, né, quando Davi estava passando por aquela determinada situação, aí vinha o salmo relativo àquela necessidade, aquela luta, aquela angústia que ele estava vivendo, ou aquela bênção. Então, isso foi e tem sido uma grande bênção para cada um de nós, poder contextualizar os salmos em quais momentos da vida daqueles que escreveram eles se deram, tá bom? Então vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que mais uma vez, nesse dia de leitura, o teu Espírito Santo ele sobressaia na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que é a tua palavra, que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós assim oramos, pedindo teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nossa primeira leitura hoje, faremos a leitura dos Salmos 4, 5, 6 e 8. Salmo de número 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o versículo 3 ele diz assim: para que eu e você possamos saber. E isso Davi, ele viveu, ele não ouviu dizer, ele viveu isso na sua trajetória. Que Deus separa para ele aquele que lhe é querido. E qual é a nossa função como servos do Senhor? Fazermos a vontade de Deus, realizarmos o querer de Deus,
para sermos queridos a Ele. E aí o clamor, o meu clamor, o seu clamor, o clamor dos queridos de Deus. E quem são os queridos de Deus? Aqueles que realizam a vontade de Deus, aqueles que meditam os seus estatutos, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Esses são os queridos de Deus. São esses que Deus quer perto dele. Ele quer a todos, né? Mas ele não pode ir contra a sua palavra. Ele só vai chamá-los de queridos aqueles que sim obedecem a sua palavra até as últimas consequências. Por quê? Porque nós somos fiéis, queremos ser fiéis, queremos amar mais a Jesus, queremos amar mais a sua obra redentora, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, a sua ressurreição, né, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, para que a cada dia o Espírito Santo possa nos regenerar, possa nos renovar, possa nos santificar. Então nós vemos que Davi ele tinha essa relação íntima com Deus. Tanto que no verso 4 ele ainda diz assim: para que a gente fale com o nosso coração, porque não são necessárias palavras para Deus. Deus ele está preocupado com o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz? Quer. Ele quer ouvir a minha? Quer. Em oração, em súplica, em louvor, em gratidão. Mas o Senhor olha, mesmo nas nossas palavras, o que importa é o nosso coração. Por isso ele fala assim: falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Calai-vos. Calai-vos por quê, queridos? Calai-vos porque Deus ele conhece a tua necessidade. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil agora, mas o Senhor fala, ó, você pode estar perturbado, as lutas podem estar se levantando contra você, mas não peque. Não peque. Feche a sua boca. Deixe que Deus vai agir por você. Você não precisa se defender. Você não precisa se exaltar. Você não precisa jogar palavras ao vento. O vosso Deus tem sondado o teu coração. Deus, ele tem olhado para a tua necessidade. Deus, ele tem colhido as suas lágrimas. Deus, ele tem visto o choro da tua alma, meu irmão, minha irmã. Então, se mantenha firme e não peque, não negue a Jesus, não desobedeça a sua palavra, não se afaste dos caminhos do Senhor, não deixe de estar na casa de Deus, na comunhão com os irmãos, né? Nos momentos de oração, nos momentos de gratidão, nos momentos de súplica, nos momentos de ensino. Esteja junto, busque ajuda, esteja junto do corpo de Cristo, para que, ao ouvir da palavra de Deus, a nossa fé seja renovada, a nossa salvação ela seja reavivada. Nós pedimos isso ao Senhor todos os dias e que nós possamos viver dessa forma. Porque o que o Senhor tem colocado em nós? A alegria. Não é isso que ele fala no verso 7, que Deus ele colocou alegria no meu coração. Mais do que o tempo que se multiplicou o trigo, que se multiplicou o vinho, as coisas materiais, mesmo quando tinha tanta coisa, isso não importa. O que importa no nosso coração é a alegria da salvação, é a alegria do Espírito Santo, é a alegria de termos a promessa de que um dia nós vamos estar na glória com o Senhor, de que um dia Ele virá para nos buscar, de que um dia nós vamos viver para sempre com Ele, de que o nosso Deus, Ele enxugará de todos os olhos toda e qualquer lágrima, de que lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais saudade, porque nós vamos estar diante de Deus face a face. Louvado seja o Senhor, queridos. Então, o nosso Deus é um Deus de descanso. E aí ele conclui dizendo: em paz também me deitarei e eu vou dormir, e você também vai dormir. Porque todo laço de depressão, todo laço de ansiedade, ele está repreendido no nome de Jesus, para que você possa deitar na sua cama, para que você tenha uma noite de descanso, para que você tenha uma noite de paz, para que você tenha uma noite de glorificação a Deus, para que o Senhor possa te visitar em sonhos, para que o Senhor possa te dar visões, possa te dar revelações, possa te encher da sabedoria do seu Espírito Santo, possa te encher de fé. Então, queridos, esse é o nosso Deus ele está à disposição, basta nós darmos um passo em direção a Ele, para que Ele nos abrace, Ele nos encha da sua bênção. Então, você vai dormir, porque o nosso Deus ele tem poder para repreender todo o laço, aquilo que está prendendo a sua mente, os maus pensamentos, o medo do dia de amanhã, a insegurança, a instabilidade emocional, tudo isso há de cair por terra em nome de Jesus. Creia, meu irmão, minha irmã, creia, confie no Deus da tua salvação, ó, no Deus da nossa justiça, porque no momento da angústia, Ele nos faz descansar, Ele nos faz deitar em paz, porque Jesus é o príncipe da paz.
e que a paz ela seja derramada sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Que Deus ele te abençoe grandemente, mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé para que Deus ele ache em nós um terreno fértil e propício para operar o milagre. Louvado seja o Senhor. Vamos para o Salmo de número 5. Mais uma oração de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, jamais. Nem contigo habitará o mal, nunca. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu, Deus, os defende. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás a tua benevolência, como de um escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que ensino grandioso. Então aqui Davi ele deixa claro, a palavra de Deus é clara. Deus ele não compactua com o mal. Deus ele não compactua com a iniquidade. Mas Davi ele tem um desejo, Senhor, eu entrarei na tua casa. Mas não é porque o Senhor tem me dado ouro, não é porque o Senhor tem me dado prata, não é porque o Senhor tem me feito rei sobre Israel, não é porque o Senhor tem me enchido de bens materiais, não porque o Senhor me deu um exército, não porque eu tenho um excelente emprego, não porque eu tenho uma excelente casa, não porque eu tenho nada material, Senhor. Eu vou entrar na tua casa pela grandeza da tua benevolência, pela grandeza da tua benignidade, porque qual foi o maior bem que o Senhor fez para nós, irmãos? Foi dar o seu único filho para morrer por cada um de nós. Então é por isso que nós entramos à casa do Senhor, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós congregamos, queremos estar junto dos nossos irmãos para louvar a benignidade do Senhor, a salvação que em Cristo Jesus ele nos concedeu naquela cruz, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e vivo ele está, né? E o seu Espírito Santo continua agindo em nós. Então esse é o motivo, irmãos. Esse é o motivo de nós servirmos ao Senhor, de nós adorarmos ao Senhor, de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Não é por nada material, não é por causa de prosperidade, não é por causa de presentes dessa vida. Não, 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 não. É por causa da grandeza, da benignidade, da salvação de Deus, porque estávamos imundos. Era como se estivéssemos dentro de um chiqueiro. O Senhor foi lá com o seu amor, com a sua benignidade, enviou o seu Filho para descer até as profundezas da morte, vencê-la pela palavra do seu poder, para nos retirar desse chiqueiro e nos colocar na presença do Rei Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Esse é o motivo, é pela grandeza da benignidade, não é por bens materiais, por conquistas humanas, por diplomas, nada disso, por conta bancária, nada disso. Nós servimos ao Senhor porque o amamos e porque enxergamos o maior bem que Ele nos concedeu. E repito e reitero, não são coisas dessa vida, irmãos, nada material, não são dinheiros, não são casas, não são carros, não são posses, nada disso, nem mesmo saúde. Mas nós amamos ao Senhor porque Ele deu o seu único Filho para que eu e você fôssemos livres da morte eterna, fôssemos livres do inferno e habitássemos em segurança e para sempre nas moradas celestiais, que estão preparadas para mim e para você. Então, esse é o Deus da nossa salvação, queridos. Então, como não amar esse Deus?
Como não amar? Como não entoar o nosso louvor a esse Deus maravilhoso? Então nós somos alegres por isso, porque nós confiamos no Senhor. Nós temos uma confiança plena, e a nossa confiança não é de sentimentos. Não é de sentimentos. A nossa confiança é uma confiança com o entendimento. E muitas das vezes as pessoas querem anular a razão, né? Como se a razão fosse uma coisa péssima. Não, nós louvamos ao Senhor, servimos ao Senhor com entendimento. E exatamente porque Ele nos deu a razão, porque nós pensamos, nós não servimos a Deus por sentimentos. Nós não servimos a Deus de forma irracional. De forma alguma, não servimos a Deus de forma emocional. Porque a minha emoção, ela muda a minha perspectiva. Agora, com a minha razão, com o meu entendimento, com o discernimento que o Senhor me dá, com esse presente que o Senhor deu a todos nós, que é o raciocínio, o pensamento, que independe da nossa emoção. Porque você para pensar o seguinte: quando eu estou feliz, determinados acontecimentos e feitos, eles podem ser benéficos, do meu ponto de vista. Eu posso estar feliz e as coisas estão acontecendo e para mim está tudo bem. Agora, quando eu estou triste, pode ser que alguma coisa que aconteça, eu já não retorne da mesma forma. Eu já não reaja da mesma forma. Agora, quando eu entendo que independente de emoção, o meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Quando eu tenho consciência disso, quando eu tenho entendimento de que Deus ele está lá na eternidade, ele está no céu, olhando para mim e para você. Quando eu tenho a certeza de que o Espírito Santo ele habita em mim, não importa sentimento, não importa sentimento. E eu vou dizer para você, é só você pensar numa coisa, né? É, 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 Vamos olhar pelo lado óbvio. Quando nós pensamos assim, quanto que é um mais um? 2. Se você está feliz, quanto que é um mais um? É 2, continua sendo 2. Se você estiver triste, um mais um continua sendo 2. Então, isso é verdade, isso é lógica, isso é entendimento, isso é discernimento, isso é consciência. Consciência. Agora, se eu for levar para o meu coração, né, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Se eu for levar para os sentimentos, não, porque eu vou buscar a Deus, porque eu preciso sentir isso, eu preciso sentir aquilo, eu preciso sentir A, eu preciso sentir B, eu preciso sentir um arrepio, eu preciso sentir um toque, eu preciso sentir. Nós estamos entrando por um âmbito perigoso. Então nós confiamos no Senhor e por isso ele nos enche da sua alegria. Nós somos alegres porque confiamos nele. Nós vivemos sob o domínio de um Deus que é todo-poderoso e nós cremos que ele nos defende. Então não busque a Deus, queridos, por emoções, por aquilo que você vai sentir. Não, 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 não busque a Deus por isso. Busque a Deus confiando na sua palavra. E isso não precisa de sentimento. Deus disse que está no céu. Deus disse que os seus anjos estão acampados ao redor daquele que os teme e os livra. Jesus disse que ele enviaria o seu Espírito Santo Consolador e nos faria lembrar de todas as coisas que ele havia dito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar na palavra de Deus, eu não preciso sentir. Independente de eu sentir isso, ou de eu sentir aquilo, ou de eu não sentir nada, eu vou continuar confiando no meu Deus. Eu vou continuar confiando na sua palavra, porque a sua palavra é que importa. É aquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra que importa. E crermos que é Ele que nos defende. Meus irmãos, Ele te defende. Você não precisa se defender, ninguém precisa se defender, mas é o Senhor mesmo que nos defende, louvado seja o Senhor. Então a guerra que tu está travando na enfermidade, a guerra que tu está travando no desemprego, a guerra que tu está travando dentro do teu casamento, a guerra que você está travando com a criação do seu filho, a guerra que você está travando contra esse vício aí que ninguém vê, Deus, ele vai te defender. Deus, ele vai entrar com providência. Apenas creia, se mantenha firme. Se mantenha firme, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, irmãos. Olha, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Salmo de número 6. Então vamos a mais uma oração de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido.
Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o que que nós aprendemos disso aqui? Deus, ele quer que você rasgue o coração diante dele. Então, perceba a fé desse homem. A fé desse homem no momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento de angústia. Mas ele tinha uma confiança: o Senhor já ouviu a minha súplica. Então, repito, talvez a sua situação seja a mesma de Davi. Senhor, eu estou cansado. Toda noite eu faço nadar a minha cama, o meu leito está molhado de lágrimas. Então, meu irmão, minha irmã, você pode estar nessa situação, angustiado pelo teu filho, pelo teu casamento, até mesmo pela tua vida espiritual, pelo teu trabalho, pela luta que você está passando com uma enfermidade. Se os seus olhos estão consumidos de mágoa, eles são envelhecidos por causa das lutas que você tem enfrentado. Davi, ele tinha uma certeza, mesmo nesses momentos: o Senhor já ouviu a minha súplica e o Senhor aceitará a tua oração. Ele já tem ouvido a tua oração, mas nós precisamos crer, nós precisamos ter essa confiança, nós não precisamos sentir nada. Podemos sentir? Podemos, mas isso não é uma condição necessária. Isso não é uma condição suficiente para sabermos que Deus, ele está no céu, que ele está nos ouvindo, que ele está inclinando seus ouvidos à sua oração. Não precisa sentir nada não, meu irmão. Apenas confie em Deus. Minha irmã, apenas coloque a sua vida, a sua necessidade e a sua fé no altar do Senhor. Louvado seja Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, a tua vitória virá. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, louvado seja o Senhor. Aqui, meus irmãos, Davi, ele tem, nós conseguimos vislumbrar um ensino maravilhoso aqui, porque às vezes nós, no momento difícil da nossa vida, a gente começa a se sentir como um lixo, como um trapo, como uma coisa sem valor, né? Como se a gente fosse um monte de lixo, um monte de, de coisa fétida que merecia ser jogada no abismo. Mas Davi, ele nos faz entender uma coisa. Olha só, a que patamar Deus, ele fez o homem. Ele disse que, olha, quem é o homem para que tu se lembres dele? O Senhor fez os céus e a terra, são obras das suas mãos. Contudo, ele diz que Deus é o suprassumo. Deus é o maior de todos. Isso sem dúvida. Mas ele faz aqui um contraponto interessante. Ele diz: contudo, pouco menor o fizeste os homens do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Meus irmãos, você pode até estar se sentindo assim, mas Deus, ele não quer que você se veja dessa forma. Deus, ele não quer que nós nos vejamos dessa forma. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele colocou dentro de você, ele soprou do interior de Deus, o sopro do Espírito Santo dentro de você.
Então você não é esse monte de lixo, você é templo do Espírito Santo, você carrega uma porção de Deus na sua vida. Então, olha só o que lemos aqui, nós fomos feitos menores do que os anjos, nós fomos coroados de glória e de honra, porque dentro de nós há uma partícula de Deus. Então você tem valor, nós temos valor para Deus. Você é valioso para Deus. Então a pessoa que está do seu lado, ela pode não te valorizar. Ela pode estar te olhando como nada. O seu familiar, os seus pais, os seus filhos, talvez tenham te ferido, talvez tenham te machucado, talvez tenham dito palavras que te colocaram lá embaixo, te trataram como um nada, como um lixo, como um saco de nada. Mas Deus, ele quer dizer para você que nós fomos feitos pouco menor do que os anjos e fomos cheios, coroados de glória e de honra. O Senhor nos fez como dominadores sobre as obras das mãos de Deus. Não foi isso que Deus falou? Domine sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, sobre tudo que passa pela vereda dos mares. Domine. Então não se sintam nada. Você tem tanto valor que Deus, ele deu o seu único filho para te comprar. Então, se levanta. Se levanta, meu irmão, se levanta. Mude de postura, mude de posição. Olhe para dentro de você, não para olhar a sua natureza pecadora, mas para a partícula de Deus que ele um dia soprou dentro de você. O fôlego da vida e a porção do seu espírito. Então, não precisa se martirizar, não precisa se humilhar, se submeter. Claro, nós fazemos isso diante do Senhor. Precisamos nos humilhar, porque somente aquele que se humilha vai ser exaltado. Mas você não precisa se sentir um zero à esquerda, porque Deus, ele te coroou de glória e de honra, te fez menor um pouco do que os anjos, te deu poder para dominar sobre as obras das mãos as obras das mãos de Deus. Então tudo o Senhor colocou debaixo dos nossos pés. Os animais, não é isso? As ovelhas, os bois, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pela vereda dos mares, Deus colocou debaixo dos nossos pés. Mas claro, não podemos esquecer que nós estamos debaixo dos pés do Senhor. Porque como Isaías diz, o Senhor, ele faz a terra como o escabelo dos seus pés, aquele banquinho de descansar o pé. Então Deus, ele descansa o seu pé na terra. Tão grandioso é o nosso Deus. Então, queridos, não há como não glorificarmos esse Deus. Não há como não servir a esse Deus maravilhoso. Não há como deitarmos a nossa glorificação ao Senhor. Então pense nisso, que esses 4 salmos que lemos, eles possam te servir, né, para poder avivar a obra de Deus na sua vida. Que você possa receber isso como um recado do Espírito Santo. Por mais que sejam as lutas, por mais que sejam as guerras, por mais que sejam as dificuldades que você esteja enfrentando, Deus, ele é contigo. Deus, ele tiver como coroa da sua criação, né? Coroado de glória e de honra. Você foi coroado de glória e de honra, para que nós possamos coroar ao Senhor com glória e com honra, com majestade, com louvor, com adoração. Então, meu irmão, minha irmã, guarde isso. Guarde tudo aquilo que lemos nesses 4 salmos, tão pequenininhos, mas que são tão profundos, para nos fazer levantar, nos fazer olhar para o alto e ver que é de lá que vem o nosso socorro. E é de lá que vem a nossa salvação. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela bênção da leitura de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor renovou a nossa vida. Como é bom lermos a tua palavra, Senhor, como nós aprendemos, como nós somos ensinados e como nós somos cheios do teu amor. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela é luz para o nosso caminho. Te agradecemos por mais esse dia de leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você não esquecer, deixa aqui nos comentários qual o versículo dos textos que lemos hoje que mais te impactou e qual foi a lição que foi mais importante para você hoje. Compartilhe com a gente aqui. Não deixe de compartilhar, não deixe de registrar o seu testemunho, aquilo que o Plaboc ele tem ajudado na sua vida. Como era você antes e como é você hoje, depois de 100 dias do Plaboc. Já estamos aqui com 103 dias. Então, mande o seu depoimento para nós. Se você não quiser colocar aqui nos comentários do vídeo, não tem problema. Mande para nós no privado. Isso é muito importante. Isso nos incentiva
a continuar. Claro, nós não vamos te expor, não vamos expor o seu comentário, né, não vamos expor a sua mensagem, que você nos mandar no privado, mas se você colocar aqui nos comentários, ótimo, que você vai compartilhar isso com todo mundo, né, você vai ver aquilo que o Plaboc, claro, que Deus tem feito através do Plaboc na sua vida. Compartilhe, incentive, curta esse vídeo, né, mande para todo mundo que você puder, para que assim mais vidas possam ser reanimadas, reavivadas, transformadas, restauradas, restabelecidas para a glória do nome do Senhor. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua mente, o seu coração, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.